Rosa dos Ventos. Ouça na RCL quem faz a história da Lourinhã. Programa de grande reportagem na RCL. Este programa conta com o apoio... Já parou para pensar no que é ideal para si, para a sua empresa? Ideal é ter profissionais competentes que tratem de toda a documentação fiscal. Ideal é ter um serviço de contabilidade que faça por si o melhor. Em matéria de IRS, IRC, IVA, processamento de salários, alvarás, projetos de financiamento, apoio fiscal. Ideal Conta. O ideal para nós é encontrar a solução ideal para si. Ideal Conta. Alameda Nuno Brion, Lourinhã. 261-423-629. Uma empresa do Grupo Ideal. A RCL fez as malas e andou a viajar pelo concelho da Lourinhã. Por um lado, uma viagem com contornos jurássicos. Por outro, uma viagem com contornos bélicos. Estivemos no Dinoparque, no Museu da Lourinhã, no Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro, onde recuámos no tempo. Uma viagem mais longa, com 212 anos e sentimento de vitória. Outra mais curta e que começou com a pandemia. Agora, mais de 2 séculos passados, procuram-se novas vitórias para superar os efeitos que a pandemia deixou. Olá, bom dia, bem-vindos ao parque. Vou pedir só que me mostre a parte da esquerda primeiro do PDF. Bom dia. Ok, confirmado. Podem então pôr agora os códigos de barras. Perfeito, está ótimo assim. Eu tenho um pequenito com quantos aninhos? 3. 3 anos. Tem identificação para eu fazer aqui o bilhete gratuito? Tem. Recebeu as prendinhas, a coroa, a pulseira? Sim, já obrigado. recebeu tudo? Obrigado. Nós temos aqui também este livro. Isto foi um livro feito pelos nossos paleontólogos, funciona como um guia do parque. O custo dele é de 4,50, tem explicação das espécies, ilustrações e explica conceitos básicos de paleontologia. Ok, Se tá bem. interessados, 4,50. Tem cartão? Sim. Na compra deste livro nós vamos oferecer o da exposição temporária, que é sobre os maiores carnívoros da Europa. São então Ok. 4,5 com cartão? Sim. Dá o teu cartão também. Motiva-me. Vai já contribuinte na fatura. O Dinoparque da Lourinhã é o ponto de partida da nossa viagem. Ao chegarmos, encontramos cerca de 60 pessoas que aguardam, ansiosas, a sua entrada no espaço. Mas antes há que medir a temperatura. Medição feita, 36,4, temos carta verde para entrar. 500. É este o número de pessoas que até à nossa chegada, por volta das 11h30, entraram no Dinoparque da Lourinhã. Naquele dia, o espaço recebeu cerca de 1.100 visitantes. Números positivos que apontam para uma recuperação, como nos contou Tiago Marques, responsável de marketing do parque temático. Obviamente que existe um antes e depois. O confinamento veio trazer, obviamente, algumas alterações aos hábitos de consumo dos nossos visitantes e, no geral, nos portugueses. Estamos a sentir uma demorada recuperação, mas está a acontecer, e o caso disso é que o agosto já estamos a tentar normalizar os números. Face ao ano passado já estão parecidos, nada iguais ao que era o ano passado, e a recuperação dos meses a seguir ao confinamento, o maio e o junho, foram ainda muito fracos em termos de visitantes face aos anos que passaram. Encerrado por força da pandemia em março, o Dinoparque da Lourinhã reabriu ao público no final do mês de maio. No início do verão, as quebras de visitantes e de faturação rondavam os 60%, números que se tornam mais animadores neste mês de agosto. No mês de maio abrimos só os últimos 10 dias, portanto também não é comparável, mas o mês de junho sofremos uma quebra em termos de visitantes e faturação mais ou menos é igual, de 60%. Junho já diminuiu um bocadinho para os 50% e agora agosto estamos nos 10%, mas também ainda falta, passaram 13 dias, portanto ainda não temos dados suficientes para tirar essas ilações. Estamos confiantes, é que agora se mantenha constante como estamos a sentir este agosto e ainda consigamos minimizar um pouco este ano com os visitantes até ao final do ano, mas obviamente que sabemos que este parque também é sazonal e, portanto, os meses de inverno e não sabendo ainda como é que se vai comportar os segmentos das escolas, vai ser ainda muito difícil estimar os resultados que iremos ter este ano. Uma realidade diferente daquela que encontramos no Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro, onde não há filas à porta. Naquele dia visitaram o centro 17 pessoas. Até às 11 horas, à altura em que chegámos ao espaço, ainda não tinham chegado visitas. No dia anterior, somaram-se 56 visitas. A reabertura do espaço revelou um novo mundo, até então desconhecido por todos, como nos disse João Serra, vereador com o Pelour do Turismo na Câmara Municipal da Lourinhã. Reinvenção foi a palavra de ordem para a reabertura
abertura do espaço. Sim, Renata, nesta altura posso dizer que existe o antes e depois, mais que não seja porque estávamos aqui num processo de requalificação do espaço e que tínhamos reaberto a 27 de fevereiro e logo a seguir a 13 de março tivemos que suspender a reinauguração do espaço. E quando se reabre a 8 de junho temos um mundo novo que é desconhecido para todos e que nos temos que habituar aqui. Concretamente ao espaço, o facto de ter havido a pandemia forçou-nos a remodelar os circuitos, a retirar muitas das peças que até eram novidade na altura, que era o manusear armas e novos artefactos que seriam muito interessantes para todos e que nos veio aqui condicionar, mesmo até as visitas guiadas, que deixamos de ter a possibilidade de fazer visitas guiadas. Felizmente temos os audioguias que nos fazem a substituição das pessoas, mas a interação entre humanos ficou aqui ferida de morte, já que estamos aqui num espaço onde celebramos a vitória, mas também houve muitos mortos. Nesta altura estamos a reinventar e esse tem sido aqui o grande tema, é o reinventar. O vereador falava que encontraram um novo mundo agora quando reabriram em junho. Em que sentido? Não só no facto dos ajustes que tiveram de fazer, mas também a nível dos visitantes, que provavelmente não são tantos como vocês queriam nesta altura, não é? Sim, nesse sentido, nós estávamos com uma média de 800 visitantes em 2019 e nesta altura, dados que eu recolhi em julho do ano passado, um período anual que tínhamos 1.500 visitantes, tive 265, quer dizer que tive 20% dos visitantes do ano passado. O que mensalmente, o que nos faz mais do que preocupados, deixa-nos aqui com este sabor amargo, que é depois de tanto investimento e tanto envolvimento, mas pronto, vamos sair quando sairmos desta edição menos agradável, vamos certamente recuperar os números que tínhamos no ano passado e ainda vamos superá-los, espero. Já no coração da Lourinhã, a incerteza do futuro é o principal constrangimento que enfrenta o Museu da Lourinhã. A evolução da situação, ao nível de receitas, de visitantes e das medidas de apoio desenvolvidas pelo Governo, é avaliada mês a mês. É por isso que o Museu da Lourinhã está a reagir conforme nos é possível, tendo em linha de conta as circunstâncias. E as circunstâncias que conhecemos, todos nós, não são favoráveis, são adversas, em que o principal constrangimento é a incerteza. Mês a mês nós temos que ir vendo como é que se faz a evolução da situação, seja em termos do número de visitantes, seja em termos de receitas, seja em termos de medidas de apoio que o próprio Governo tem vindo a desenvolver. E, portanto, quais são os desafios que nos são colocados. Portanto, é isso que temos feito, é tentar acompanhar de uma forma próxima, atenta, rigorosa a evolução, quer interna, tanto da nossa atividade, quer externa, ou seja, o contexto onde operamos, porque tudo isto está, como é natural, interligado. Numa situação de crise pandémica como a que nós vivemos e que ninguém tem experiência, obriga de facto a este cuidado acrescido e rigoroso para ver se tomamos a cada momento que é necessário a solução mais adequada. É isso que temos feito e até ao momento, felizmente, penso que de uma forma adequada aos desafios e às adversidades que se têm colocado. À entrada do museu encontramos um casal que se prepara para iniciar a visita. Vieram do Dinoparque, onde receberam um vale de desconto para a entrada no Museu da Lourinhã e seguiram a placa que encaminha os visitantes para o núcleo no centro da vila. Esta foi a forma encontrada pela direção para atrair mais visitantes ao espaço. Isso mesmo nos dizia Lubélia Gonçalves, presidente do GEAL. A ideia, quando a PDL aderiu e disponibilizou-se para colaborar connosco, foi exatamente, nós já fazíamos um desconto nos ingressos de quem trouxesse o bilhete de entrar no Dinoparque para aqui assim para o museu, nós já estávamos a fazer 50% de desconto. Mas adicionámos uma outra ideia que foi oferecer um bilhete grátis e, portanto, à entrada, quando a pessoa entra no Dinoparque, tem
é-lhe entregue um voucher com uma entrada e dizendo que nos outros bilhetes tem 50% de desconto. Que não há parte, não sei se reparou, era o que estava a acontecer com aqueles senhores na recepção. Portanto, é mais um incentivo, e até para as pessoas, porque as pessoas nem sempre se apercebem que existe o museu aqui na Lourinhã. Temos aqui um núcleo. Vão lá acima, veem os dinossauros, é natural, e apesar de termos lá a informação, apercebemos que nem sempre se dão conta. É também uma forma de ficarem mais informados e de poderem visitar. Não têm que visitar no próprio dia, tem validade até ao fim do ano e, portanto, podem sempre utilizar num outro momento. E é uma forma, tanto de tentar captar a atenção das pessoas para o centro da Lourinhã e poderem vir-nos visitar em condições mais favoráveis. Desde que abriram portas, há a registrar um aumento progressivo no número de visitantes. Até à data, as quebras do mês de agosto variam entre os 25% e os 30%, quando comparado com agosto do ano passado. No mês de julho, passaram pelo Museu da Lourinhã 550 pessoas. Desde que abrimos, temos notado um aumento progressivo do número de visitantes. E o mês de agosto, felizmente, não é exceção. Ou seja, nestes primeiros 13 dias, que é disso que estamos a falar, comparativamente com o mês de julho, portanto, eu agora estou a comparar os meses de 2020, desde que abrimos, que foi em maio, temos tido um número maior de visitantes. Se fizermos uma comparação com os meses homólogos do ano anterior, nota-se de facto que há uma quebra. E em agosto a quebra está na casa dos 25-30%. Não é muito, por um lado. Por outro lado, gostaríamos naturalmente que assim não fosse, mas atendendo às circunstâncias, é uma redução que cai dentro de parâmetros que me parece que são aceitáveis. Não obstante, todos os esforços que temos feito para tentar cativar mais visitantes. E temos feito desde campanhas, junto de empresas, juntas de freguesia, com o apoio da APDL também, em termos de captação de visitantes para aqui, para o nosso núcleo no centro da vila. Não temos estado de braços parados, antes pelo contrário, dentro do que está ao nosso alcance, nós temos lutado para tentar contrariar ao máximo uma tendência que nós sabemos que não é muito favorável, porque quer queiramos, quer não, o número de pessoas que estão na nossa zona, apesar de se perceber que tem havido turistas, pessoas a passar férias aqui, mas também temos a percepção que ele está bastante reduzido relativamente a outros anos. E, portanto, temos feito tudo para que o impacto seja o mínimo possível. Em relação aos visitantes, no mês de julho deste ano, tem noção de quantas pessoas passaram aqui pelo museu? 550, mais ou menos. Um número que a satisfaz, tendo em conta a situação? Foi o possível. Eu acho que satisfazer, obviamente, nunca satisfaz. Nós não sabíamos, não tínhamos noção nenhuma do número que íamos ter. Portanto, é uma quebra que tem expressão relativamente a julho de 2019. Mas foi possível, e nestas coisas, desde que nós façamos, por tentar e por fazer aquilo que conseguimos e que está ao nosso alcance, depois temos, obviamente, também que nos contentar com a realidade. E a realidade deste ano é a que é. Gostaríamos que tivesse sido mais, mas também poderia ter sido pior. Portanto, não estamos contentes, dá-nos ânimo para continuar. E em julho de 2019, qual era o número de visitantes que... Era o dobro, pelo menos. Mais do dobro. E do Museu da Lourinhã vamos a galope em direção à Quinta do Mosteiro. Somos recebidos pelo Pablo, um bulldog francês que alerta o dono do espaço para a nossa chegada. O nome, explica-nos Cristiano Gil, foi dado em alusão a Pablo Escobar pelo gosto que tem pela série Narcos. Pouco depois, junta-se a nós o Fênix, um dos 14 cavalos da Quinta do Mosteiro, de pelo castanho, já penteado e com os cascos hidratados. Cristiano Gil conta-nos que estiveram encerrados cerca de 2 meses. Deslocava-se apenas ao espaço para tratar dos animais. Apesar da incerteza, considera que a reabertura foi positiva, tendo em conta o aumento no número de alunos. No total, entre perdas e ganhos, entraram na Quinta do Mosteiro cerca de 12 novos alunos. Estivemos encerrados relativamente 2 meses.
Foram 2 meses, não posso dizer que tenham sido propriamente fáceis, porque nós trabalhamos com animais, os animais tinham que comer todos os dias, ou seja, eu era uma daquelas pessoas que obrigatoriamente tinha que sair de casa. Vivemos esses 2 meses um bocadinho a pensar o que é que ia suceder, o que é que ia acontecer na fase seguinte. Por acaso conseguimos superar, passámos bem, não chegámos a ter qualquer tipo de dificuldade, os nossos cavalos estão belíssimos. Passado esses 2 meses conseguimos fazer então a nossa reabertura por parte da Federação, que nos deu o alvará positivo que podíamos reabrir, e posso dizer que sim, que correu bem, porque as pessoas procuraram atividades no exterior, ao ar livre, e a nível de alunos aumentámos. Posso dizer que nesse aspecto foi positivo. Tivemos outros aspectos não tão positivos, mas a nível dos alunos conseguimos aumentar o nosso número de aulas. Algo que não esperava face à conjuntura atual. Exato, era algo que eu de facto não estava a fazer conta, foi bastante positivo nessa parte, mas que pronto, é sempre bem-vindo, como é óbvio. Mas nem todos os aspectos são positivos. Algumas das marcações e atividades agendadas acabaram por ser canceladas devido à pandemia, num ano que se mostrava risonho para a Quinta do Mosteiro. Os primeiros 2 meses do ano somavam mais atividades e passeios realizados do que até ao início do verão de 2019, como nos disse o proprietário. Posso dizer que nós no início deste ano, ou seja, janeiro e fevereiro, e o meio de março, já tínhamos um número considerável de atividades, de passeios feitas, que não tínhamos então o ano anterior, até meio do verão. Qual é o valor? Consegue dizer? O valor, nós semanalmente, para não dizer diário, mas semanalmente tínhamos sempre grupos de 7, 8, 9, entre 7 e 10 passeios todas as semanas a sair. Tínhamos atividades todas as semanas, de 2 a 3 atividades de grupos, e quando eu falo grupos falo de 40 a 60 crianças, portanto sim, aí foi um rombo grande. Os pontos negativos foram à altura em que nós encerramos, já tínhamos algumas marcações feitas, tínhamos algumas atividades agendadas, e sim, foi uma quebra, posso dizer que foi uma quebra grande, porque estávamos a entrar na nossa melhor fase do ano, que era o início do verão. Posso dizer que estávamos à espera de um ano muito positivo, em comparação no início do ano, que já estávamos com um balanço muito bom, e houve uma quebra brutal nesse nível, tanto turístico como de atividades já agendadas. Agora, com a nossa reabertura, notámos que de facto as pessoas ao pouco e pouco foram aparecendo, muitos portugueses no início, agora já notamos também os estrangeiros a aparecer, e uma grande diferença que eu noto relativamente ao ano anterior foi que tinha muitos passeios de 1 a 2 pessoas, hoje tenho passeios de 4 ou 5 pessoas, ou seja, a família vem por completo e faz a família a atividade. Acho que nesse aspecto foi positivo, parece que as famílias se juntaram um bocadinho mais e todas elas entram na atividade. Bem próximo da Quinta do Mosteiro encontramos o restaurante O Zambujo, onde Margarida Silva serviu 60 refeições no domingo, dia 16 de agosto. Números positivos para a proprietária, que se aproximam daqueles que tinham pela mesma altura do ano passado. Apesar disso, há a registrar uma redução na afluência de clientes. Sentimos uma grande diferença, uma redução enorme de clientes. Quando diz enorme, consegue quantificar? Aí uma redução aí de 50% à vontade. Mas que têm vindo a recuperar agora com o passar dos meses ou que... Sim, com a recuperação este verão o verão tem vindo a recuperar lentamente. O mês de agosto tem sido bom, pronto, até agora. Se formos a fazer uma comparação, por exemplo, em relação ao ano passado. O ano passado, num fim de semana de agosto, quantos almoços e jantares serviriam um sábado, por exemplo, e quantos está a servir mais ou menos agora neste mês de agosto também um sábado? Só para termos aqui um termo comparativo. Portanto, além de ser muito melhor do que o mês passado, em relação ao ano passado, eu diria que esteja aí a funcionar a 70% este mês. Acha que ainda conseguem recuperar e chegar aos níveis que tinham no ano passado? Acho que não. Acho que não, porque eu acho que as pessoas ainda receiam bastante a entrar num estabelecimento devido à pandemia. E noto, claro, muito menos turistas devido à pandemia. As pessoas que vêm são mais portugueses, então? São. Vindo de outros concelhos.
Todos os negócios tiveram de se adaptar a esta nova realidade, com a aquisição de máscaras de proteção individual, álcool gel e desinfetante. Na restauração não foi exceção. No Sem Pratos, localizado no Paredão da Areia Branca, as adaptações vão desde o atendimento à cozinha e representam um investimento de 5.000 euros, como nos disse a Pedro Antunes, proprietário do espaço. Olha, nós já vamos com mais de 5.000 euros investidos. Querem máscaras, portanto, são mais de 20 colaboradores com máscaras diariamente a trocar, com álcool gel e desinfetante. E aqui também quisemos adaptar com um programa de QR Codes, onde é permitido fazer inclusive o pedido, um programa que nós colocamos com também os pedidos a saírem nas cozinhas com visores, por forma a que a própria, quem está a gerir, quer a cozinheira, quer os ajudantes, não tenham que tocar em nada. Portanto, eles veem os pedidos automaticamente no monitor nas cozinhas, e isso nós não tínhamos. Tudo isto ascendeu largamente. Então o programa tanto teve que ser adquirido mais de 5.000 euros. Sim. E por isso é que há bocadinho perguntava se depois conseguem ter retorno suficiente face a todas estas coisas que se vão aqui somando, não é? Sim, mas teve que ser. Neste momento não tínhamos outra hipótese. Não trabalhar bem não faz parte dos nossos objetivos, e só com isso se consegue longevidade. Uma preocupação com a segurança sentida também na Praia do Areal, no Areal Beach Bistro Baixa Cal, onde a cultura portuguesa se funde com as raízes argentinas. Silvina Lopes conta-nos que o investimento realizado ronda os 10.000 euros. Nosotros el investimento este año, digamos, fue grande, no hemos podido aplicar en ninguna de estas acciones de fondo perdido y de eso. Invertimos mucho en cuanto a todo lo que era protección, alcohol, desinfección y todas esas situaciones. Los nadadores salvadores, que también era una acción que no sabíamos si iba a haber retorno, que ainda no lo sabemos. Más hemos contado con el apoyo también de la Cámara en cuanto a lo que fue las casas de baño, que era algo que realmente nos preocupaba, porque esta es una playa que tenía un tope de aceptación de 3.000 a 3.600 personas por día. Siempre llegamos a tener la playa con bandera amarela, por lo tanto hemos llegado a tener a 1.500, 1.800 personas. Pensar en dar seguridad en cuanto a las casas de baño era algo que excedía nuestras posibilidades, en cuanto a costos de empleados, a productos y a todo esto. O apoyo da Cámara, digamos, en ese aspecto fue muy importante para nós, porque las casas de baño realmente están increíbles y eso da seguridad. Y sentimos que la gente que ha venido de Lisboa y todo ha sentido que realmente el espacio estaba en condiciones en cuanto al distanciamiento de mesas, en cuanto a higiene. Todo eso obviamente ha llevado un investimento extra. Si te tengo que decir un valor, si calidad, para nosotros hemos gastado 10.000 euros en adaptar esta nueva necesidad de poder comprar descartáveis para deliveries y todas esas situaciones. Evitar ao máximo o risco de contágio e garantir a segurança de clientes e funcionários era uma das principais preocupações de Silvina Lopes, o que levou a proprietária a decidir servir os cafés em copos de papel descartáveis. Uma decisão incómoda, mas importante para garantir a segurança de todos. Hemos tomado una decisión aquí que fue un poco incómoda, que es que no servimos su café en chávenas, por el solo hecho que nos hemos hecho un análisis de cuáles eran nuestros productos más vendidos, y en un tema de un café vendíamos 500 cafés por día y eran 500, definimos nuestra loiza como cuáles eran los más tóxicos o de probable contagio para nuestros funcionarios. Entonces 500 tazas era muy difícil, digamos, poder prevenir esas situaciones. Entonces, como hemos armado un plano de higienización para cada área, de los productos que más vendía hemos pasado todo a chávenas, a copos descartables de papel, porque para nos el año pasado obviamente el objetivo era todo reciclable y este año no queríamos estragar otro objetivo, ¿no? Playa lillo cero, reciclable, cosas reutilizables, y si no este año íbamos a avanzar en unas cosas y retroceder en otras. Por lo tanto, eso fue una incomodidad para algunos clientes que no gustaban, que no entienden que la adaptación a veces es un sacrificio. O sea, ya estar afuera con los peces en la playa, disfrutar con el aire libre, mismo sea con un barbijo, ya es algo muy tubón. Tomar obviamente un café en una chávena sabe diferente a un copo, pero ahí está el esfuerzo de la adaptación, ¿no? Es lo que tenemos que negociar. Abertos desde 18 de maio, os primeiros 15 dias após a reabertura decorreram de forma calma e tranquila. Foram dias de avaliação e adaptação. O compasso foi marcado pelos clientes. Foi os primeiros 15 dias muito tranquilo e depois foi sempre acrescentando. Igual preferíamos que era assim.
Nós pensamos desde o momento que abrimos, esto va semana a semana. Hoje vamos por este camino, quizás la próxima semana seja outra. Então não hubo um plano como todos os anos que decimos, ok, este es el plano para esta temporada, vamos a hacer esto, va a haber un kiosco de aquí, va a haber aquí, tenemos estrategias de trabajo que ya las sabemos desde febrero. Este año esas estrategias que ya estaban montadas tuvieron que desarmarse y tuvimos que rearmarlo, y fue semana a semana justamente. Empezamos con toda la inventa y a primera semana nos dimos cuenta que no había, que la gente no venía por miedo y que la gente que venía era solo tostas. Entonces recortamos en mente y dijimos, ok, vamos a adaptarnos, vamos a vender solo tostas. A la segunda semana acrecentamos las hamburgues y fuimos paulatinamente hasta que a partir del 20 de junio pudimos realmente voltar con la mente entera, porque no había público que salía a comer relajado a un lugar. Estaba el público que venía a la playa y quería una tosta, ni tocar nada, salir y comerla mismo en la playa. Entonces esto fue semana a semana, íbamos adaptándonos, nos voltábamos a sentar y decíamos a ver qué es lo que vendimos, de qué manera, cuál fue la sensación del cliente, qué es lo que el cliente quiere, qué podemos trocar. Entonces esto es así, fue como una receta, ¿sabes? Era cada semana íbamos mejorándola. Vas apurando. Sí, exactamente. Enquanto concessionário da Praia do Areal, Silvina considera que as pessoas respeitam as regras de segurança e o distanciamento social. Apesar da pandemia, está a ser uma época positiva, onde os portugueses passaram a ser o público mais presente. Nós, foi um novo año para todos, obviamente. Acho que podemos dizer que un 80% de las pessoas han respetado las reglas y a segurança, y nosotros hemos reforzado en todo lo que eran las posibilidades. O tema das máscaras, tudo sempre foi totalmente respetado, ninguém ingresa ao espaço sem máscaras, que todos nos estamos adaptando a esta nova realidade, e creo que está a correr muito bem este verano. Por lo menos para nosotros como concesionarios da praia, antes de comenzar, la verdad que el panorama era bastante desolador, porque pensamos que no iba a haber obviamente turistas, no iba a haber personas, mas como toda adaptación descubrimos que los turistas fueron los portugueses este año en lugar de ser extranjeros. Por lo tanto, abrió una nueva porta, vino mucha gente de Lisboa que descubrió Lourinhã, y creo que gente que va a voltar nuevamente. Hemos ganado, creo que este COVID ha hecho perder muchas cosas, pero también hemos ganado nuevas cosas. Nos, en ese aspecto, sentimos que hemos ganado muchas personas que no conocían este distrito y que han ficado sorprendidos en cuanto a todo lo que nos teníamos en segurança, en la calidad de praia, en la calidad de agua, en todas las cosas boas que tem Lourinhã. Uma opinião partilhada também por Telmo Silva, proprietário do Solmar e concessionário da Praia da Areia Branca, que considera que as pessoas têm respeitado as regras de distanciamento no areal. Eu, na minha opinião, as pessoas vêm na mesma, mas não tanto como no ano passado. As pessoas estão sem dúvida a escolher as praias não vigiadas, e nós podemos ver, se formos até para Aimó, Caniçal, as praias têm estado muito cheias. Portanto, a Praia da Areia Branca até tem estado muito segura. Ao fim de semana, claro, temos posto a nossa bandeirinha vermelha de ocupação de praia, mas as pessoas têm respeitado e tem corrido tudo bem. Aqui no Pardadão torna-se um bocadinho mais apertado, mas acho que tem corrido bem. Devido à pandemia, o concessionário teve de espaçar mais as barracas no areal. Este ano foram colocadas 40 barracas, menos 20 do que no ano passado. Bem, nós este ano tivemos que ter um espaçamento de 1,5 m por cada barraca, ou seja, iríamos começar com 50% da lotação do ano passado, mas entretanto deixaram de expandir um bocadinho mais no areal e a redução não foi tão significativa quanto isso. Portanto, o ano passado tínhamos à volta de 60 barracas, este ano estamos com as 40, são entre 15 a 20 barracas a menos. Tendo em conta o panorama atual, Telmo Silva considera que está a ser uma época positiva, ainda com oportunidade para recuperar. Bem, tendo em conta a situação que nós estamos a passar neste momento, não deixa de ser uma época positiva, porque nós vimos o caso mal parado uns meses antes. Portanto, estamos a trabalhar, as coisas estão a correr bem, mas relativamente ao ano passado é um ano um bocadinho negativo. Claro que a faturação não é a mesma e pronto, mas as coisas estão a melhorar aos poucos. Sim, eu penso que vamos recuperar. Agora vamos ver o que é que a última semana de agosto nos traz. A segunda quinzena de agosto foi sem dúvida melhor que a primeira e o mês de julho também foi muito fraquinho, mas eu penso que se o bom tempo continuar, as coisas vão correr bem.
e pronto, estamos cá para trabalhar até dezembro, se for possível. O retomar da atividade depois de meses de incerteza foi animador para Pedro Antunes por voltarem a estar mais próximos dos clientes. O proprietário do Sem Pratos contou-nos que os imigrantes chegam em menor número, dando lugar aos turistas nacionais com a segunda habitação no concelho. Efetivamente este ano é um ano atípico, não é? É um ano aqui, uma espécie de um cocktail de sensações e de emoções, ou seja, um misto entre um prazer para já de voltarmos a estar cá, porque há 2-3 meses atrás não sabíamos rigorosamente nada do que ia acontecer, não é? Mas efetivamente as coisas têm vindo a ser, de um ponto de vista geral, boas nesse aspecto, porque voltámos a estar próximos dos nossos clientes. Não todos, porque nós tínhamos muito turismo, também turismo que eram imigrantes, que vinham de França, de Espanha, do Canadá, da Alemanha, portanto, e agora chegam-nos em menor número. Efetivamente verificamos que chegam em menor número, mas temos o turismo local, as pessoas de cá, as pessoas que têm segunda habitação aqui próximo, na Praia da Areia Branca e aqui espalhados um pouco por todo o concelho da Lourinhã. E essas pessoas vêm, se calhar, até mais. Porquê? Porque não vão para o Algarve, não vão para o Norte, não vão para aqui, ficam por casa e acabam por nos visitar. Portanto, ou seja, isto de um cômodo geral, e como eu falava neste dito cocktail, aqui no Sem Pratos, também fruto desta resiliência que nós tivemos aliás, os portugueses são ótimos nesse aspecto, não é? Porque eu costumo dizer que somos muito resilientes, estamos habituados a trabalhar nos cenários melhores, mais favoráveis e menos favoráveis. E este era, sem dúvida, um cenário menos favorável, ou seja, obrigou-nos a trabalhar, obrigou-nos a melhorar condições e fruto disso hoje estamos a trabalhar, talvez até diria melhor do que aquilo que eu pensava há 2 meses atrás. Portanto, o tempo que tiveram fechados serviu para fazer esta preparação, para melhorar alguns aspectos, como referia. Que tipo de adaptações e alterações tiveram de fazer aqui ao espaço face à pandemia? Sim, e foi exatamente nessa altura, enquanto estivemos encerrados, e foram 2 longos meses, foram 2 meses que pareciam 2 anos, porque ter este e mais 3 estabelecimentos encerrados, ou seja, tivemos 4 estabelecimentos encerrados durante cerca de 2 meses, isto custa a todos um nível psicológico, as famílias ligavam a dizer, olha, sabe quando é que vamos, e o que é que vai acontecer aos vencimentos? Cumprimos com todas as obrigações, também é verdade que cumpriram connosco, nomeadamente nas questões do layoff. E nós cumprimos com os nossos colaboradores. Deixar também aqui uma palavra de agradecimento aos nossos fornecedores, porque de uma forma geral não recebi um telefonema nem um contacto a dizer se queria pagar o que quer que fosse. Portanto, isto também, acho que todos nós nos ajudámos uns aos outros. Em relação aqui ao estabelecimento e ao Sem Pratos, em foco, sim, nós ao percebermos que tínhamos sérias restrições a nível interior ou seja, passámos, creio que de 14 mesas para 4 mesas, e num contacto com o município, na qualidade sou Presidente, a quem nós agradecemos, à Câmara Municipal em geral, houve, sim senhora, e creio que houve a nível de todos os estabelecimentos, aliás, isso vinha em linha com o que o país emanou, no sentido de se privilegiar os espaços exteriores e as esplanadas, e sim, nós criámos uma cobertura geral e não a nível de chapéus, como era, porque nós sabemos que quer o frio, quer o vento, quer algumas manhãs de chuva e às vezes tardes também, como foi o caso de ontem, aliás. E então o que aconteceu foi que nós fizemos esta cobertura, mantivemos o mesmo espaço, garantimos os distanciamentos que ainda se verificam dos 2 metros entre mesas e assim podemos confinar também o espaço, por forma que nós sabíamos que as pessoas entravam pela direita, ora pela esquerda, saíam, e nós quisemos privilegiar e continuamos a ter um foco muito importante, que é garantir que ninguém se senta antes de serem efetivamente desinfetadas mesas e bancos. E isso foi este espaço também que nos veio, e acho que transmitimos confiança às pessoas, daí também esta nossa frequência. Apesar da pandemia, não há a registrar uma quebra de receitas. Pedro Antunes considera que as iniciativas que têm promovido ao nível da animação musical acabam por ser um ponto favorável para o negócio. Bem, é aqui que entra a parte do cocktail, que é efetivamente, aqui no Sem Pratos, não sentimos quebra. Cá está, fruto desta adaptação, nós mantivemos e até em alguns momentos conseguimos ter uma regularidade maior entre o almoço, os lanches, os petiscos, a tarde, e depois lá está também com estas dinâmicas que nós criamos de todos os dias, desde terça até domingo, temos uma animação, uma atividade.
ainda ontem temos, e depois primar também pelos artistas locais. O Rodrigo Maurício esteve ontem, vai estar na próxima semana. Alguns dos DJs já trabalham connosco já há alguns anos, ou seja, quisemos também fazer sentir com que as pessoas, quer os clientes, quer os artistas, ainda estamos cá, estamos vivos, ou seja, estamos numa espécie de dormência do processo, não é? Mas iremos ultrapassá-lo, e isto tem sido importante, porque nós também não tínhamos, ou seja, quando comparamos resultados, temos que comparar trabalho, e o trabalho aumentou, ou seja, nós aqui há um maior investimento neste espaço. Ao invés disso, e se me é permitido, temos a questão da parte da noite, que essa sim deixa-nos bastante triste, porque nós sabíamos que o Conselho da Lourinhã e a Praia da Areia Branca em si tinham uma noite muito engraçada, porque vinham pessoas de outros concelhos para o Conselho da Lourinhã, e isso era importante porque era como que engrandecedor para o nosso trabalho, ou seja, se venham porque gostam, não é? E essa parte ficou reduzida a zero, portanto, ou seja, quando falámos há pouco em resultados do cômputo geral da empresa, temos grandes prejuízos em relação a isso, não é? Quando falamos num ponto de venda especial aqui do Semprados, não temos, estamos bem. O mote "vá para fora, cá dentro" voltou a estar na moda este ano, com os portugueses a procurarem destinos um pouco por todo o país para passarem as suas férias. Uma mudança de paradigma animadora para as unidades hoteleiras do concelho, que estão a funcionar em pleno, como nos disse o vereador João Serra. Concretamente a nível da hotelaria. Nesta altura estamos com 100%, até porque como houve aqui também a mudança de paradigma das famílias, o visitar o país voltou a ser uma alteração de paradigma, que seguiam sempre, e este ano fazem férias cá dentro, que era a lema de há muitos anos, e este ano voltou outra vez a ser um clichê de vamos fazer férias cá dentro. Como nós não temos grandes unidades hoteleiras e aqui o pequeno alojamento faz mote, acabam por vir para a Lourinhã porque tem uma oferta turística mais à medida da família, que aqui a família passou a ser também o domínio das visitas, e nesta altura posso dizer que estamos praticamente a mais de 90% a 100%, até meados de setembro tem sido o feedback que eu tenho tido das pessoas. Uma realidade sentida por David dos Santos Batista, proprietário de várias casas de alojamento local no concelho, que diz receber este ano mais turistas portugueses quando comparado com o ano passado. Por acaso este ano temos muito português mesmo, da zona do norte, muito que desceram para cá para o oeste, espanhóis, franceses, belgas, porque nós temos uma força no mercado belga, mas tem sido de todas as nacionalidades, mas muito mais português do que antigamente, sim. Muitos, e nos dizem, porque nós quisemos perceber também, e perguntamos, somos curiosos, que optaram por não ir para o Algarve, com medo do Algarve, da multidão, e optaram por vir aqui numa região mais calma, onde tem menos gente, menos pessoas na praia, e optaram por vir para aqui. Apesar da pandemia, este é um ano particularmente bom para o negócio de David, onde a procura bateu todos os recordes. Sinceramente, fomos bastante surpreendidos porque toda a gente estava muito negativa, muito apreensiva do que ia acontecer, e batemos todos os recordes este verão. Foi mesmo uma procura imensa de casas. As pessoas optaram por casas onde nós divulgamos também, trabalhamos muito por isso, ao fazer vídeos a mostrar a higienização, a desinfecção que a gente faz nas casas. Veiculamos isso imenso nas nossas redes sociais, nas páginas das nossas casas, e foi isso que fez que as pessoas este ano não procuraram tanto os hotéis grandes, onde há muita gente misturada, optaram todas por casas, moradias onde podiam vir de carro também, porque poucos viajaram por avião este ano. Isso também foi um dado muito importante. Como vinham de carro, preferiam moradias, estar só com a família deles, sabiam com quem estavam, estão fechados na casa, qualquer coisa que acontecia tinham uma casa onde ficar, em quarentena ou outra. Por essas razões é que optaram então mesmo por moradias, e foi mesmo este ano um absoluto recorde. Nós recusamos imensa gente, foi mesmo muito impressionante. Tem tido lotação esgotada então? Lotação esgotada totalmente, desde final de junho até meados de setembro está completamente lotação esgotada em 18 casas que nós estamos a gerir. Este dia de verão, pelo menos, está a 100%, está tudo cheio, e representa um valor em cada moradia entre 20 e 25 mil euros, um verão completo, algumas até 30 mil, porque são casas mais de luxo.
é um muito bom valor, e isso tudo tem, mas como eu digo sempre, isso não é por acaso, há muito trabalho por trás, não é só abrir uma casa e estar à espera, isto tudo conta a partir da decoração que é feita, o equipamento, o serviço, a limpeza também, as nossas equipes, e aproveito para agradecer as nossas equipas de limpezas que têm sido umas mulheres super corajosas, que eu digo sempre que as mulheres de coragem que temos, sem elas não conseguíamos, que têm limpado todos os dias, ainda mais com esta do Covid foi mais uma complicação porque mais cuidados ainda e mais tempo, sobretudo. Há muito trabalho por trás, não é só os números que contam, são muitas equipas a trabalhar e isso é também o que nos orgulha, que demos, ainda mais num tempo de pandemia onde muitos perderam o trabalho, nós estamos a contratar, as equipas de limpeza estiveram a contratar pessoas, a minha equipa de check-in, check-out de limpeza de piscina tive a contratar mais pessoas e por isso orgulha-me imenso e fico feliz por isso, porque tem sido muito bom assim para toda a gente aqui na Lourinhã. No Hostel Paradise, Steve da Silva, o responsável pelo espaço, conta-nos que o número de visitantes é um pouco menor em relação ao ano passado. Nesta fase, recebe mais hóspedes relacionados com o surf. As pessoas também começaram a fazer férias mais tarde e nota-se aí mais pessoas, mas eu acho que é mais por causa disso, da questão que eu estava a dizer do hostel. As pessoas às vezes procuram primeiro casas privadas, depois já quando não existe é que procuram outras opções, mas consegue ser mais da metade, se calhar de menos. O que tenho tido mais, sim, é pessoas que vêm para surf, propriamente essas não, isto do Covid para eles não faz diferença, eles querem estar no mar, só querem um sítio para dormir e não fazem grande problema disso, e as que tiveram cá até estiveram contentes porque como também há um bocado menos pessoas a nível geral, consegue usufruir mais. Apesar da pandemia, foram poucos os cancelamentos no Hostel Paradise. Por outro lado, aumentaram as reservas de última hora. Os poucos cancelamentos que houve foi mais na questão dos próprios países deles não depois obrigarem eles a fazer quarentena ou até alguns até dar direito a despedimento se viessem para Portugal. Mas acho que tirando isso, este ano acho que é mais reservas de última hora, as pessoas decidem já na última hora, estão sempre a ver o que vai acontecendo, mas para aqui, para a zona da Lourinhã, o que eu sinto é que quem veio sente-se seguro, as coisas estão todas a funcionar bem, mesmo a restauração e tudo, as pessoas se sentem seguras. A segurança dos clientes é um fator determinante tanto para David como para Steve. No caso de David dos Santos Batista, foi feito um investimento em máscaras e álcool gel que ronda os 500 € por habitação. Nós, em cada casa, foi mais ou menos 500 € que foram gastos por cada proprietário, em máscaras que estão disponíveis para as pessoas, em álcool na entrada para cada um que entre na casa tem que higienizar as mãos. Temos também um kit completo, porque todas as nossas casas, isso é um ponto também importante, fizemos a formação do Clean and Safe, foi muito importante também esse label, e agradeço também ao Turismo Portugal ter lançado isso é que é a força do português, e digo sempre que é saber lutar e encontrar uma solução. O Clean and Safe obrigou a ter um kit num quarto, por alguém que esteja contaminado fique nesse quarto à parte, e temos lá um termómetro, um kit completo para poder ficar lá durante um certo tempo. Por isso sim, foi um investimento de mais ou menos 500 € de cada proprietário para estar a casa pronta em caso de problema de infecção. Para salvaguardar os clientes e evitar possíveis contágios, Steve da Silva evita ter o hostel completo. Num total de 9 quartos, apenas 6 são ocupados em simultâneo, sendo que nenhum quarto é ocupado por um novo cliente sem passar por um período de quarentena. Deixamos sempre o quarto de um dia para o outro, a pessoa nunca entra quando faz um check-in, não houve um check-out nesse dia. Tentamos fazer rotação de quartos, por exemplo, nos pequenos almoços durante a sua estadia, quando é estadias longas, as pessoas têm só a sua mesa onde tomam o pequeno almoço e até podem fazer as suas refeições. Cada quarto tem os seus utensílios, se quiser fazer algum takeaway e comer aqui.
Na questão da piscina também não que existe aglomerados. As pessoas acabam por ter sempre a sua privacidade e estar com afastamento e sentem-se bem, sentem-se seguras. 70% dos clientes de David dos Santos Batista acabam por voltar ao concelho da Lourinhã e não vêm sozinhos. Alguns deles acabam por comprar casa no nosso concelho. Exemplo disso é a moradia ainda em fase de construção com vista para o mar, onde conversamos com David. 70% das pessoas repetem férias na Lourinhã. Isso é muito bom para nós e eles próprios passam a palavra à família, aos amigos, voltam com amigos, com famílias, e a cereja sobre o bolo é que a maioria deles, onde eu tenho a oportunidade de me ocupar do check-in e check-out, porque temos uma equipa grande por trás para fazer isto tudo, porque não é fácil estar às vezes em 10 sítios ao mesmo tempo, e então aqueles que eu tenho a oportunidade de me ocupar do check-in e check-out, consigo falar com eles e concluir uma compra. Muitas vezes tem sido quase todos que me ocupo do check-in e check-out ficam a comprar uma moradia, porque nós proporcionamos férias diferentes, com serviço, com qualidade, em casas que fazem sonhar, não é? Estão a ver a vista aqui, neste momento aqui comigo em direto. Isto faz sonhar e eles na emoção, e depois, como eu digo sempre, ficam apaixonados pela Lourinhã, pelas pessoas, pelos restaurantes, pela gastronomia, pela praia, e com isso tudo ficam a querer comprar casa e investem connosco, porque veem também um modelo que a gente faz que é rentável, porque são casas de aluguer, os proprietários arrendam e faz pagar a moradia deles, e isso é um modelo perfeito que gostam, é juntar o útil ao agradável, e tem sido um grande sucesso, sim. Da restauração aos locais a visitar, todos beneficiam com a vinda de turistas ao nosso concelho. Cruzámos-nos com alguns turistas no Dinoparque da Lourinhã, vindos de outros concelhos portugueses. Andréia Duarte veio de Almada com o filho, sendo esta a primeira vez que visita o Dinoparque. É a primeira vez que vem ao Dinoparque? Sim. O que é que está a achar desta experiência? É muito gira. E eles estão a gostar. Porquê é que decidiu vir até ao Dinoparque nesta fase? Olha, estamos de férias e surgiu a oportunidade e viemos. Acha que o facto de ser aqui um parque ao ar livre acaba por ser uma escolha preponderante para virem em tempos de pandemia com os filhos? Sim, sem dúvida. Ao ar livre eles conseguem estar mais à vontade. É uma experiência a repetir? Sim, penso que sim. Ele já veio com a escola e gostou, e então agora viemos também. O mesmo acontece com Cecília Andrade, residente no concelho de Oeiras, que veio até ao parque temático com a sua neta Margarida. Como é que tu te chamas? Margarida. Tens quantos anos? 6. Estás a gostar? Sim. Do que é que gostaste mais? Foi de qual dinossauro? Lembras-te do nome? Foi o T-Rex. Foi o teu favorito? Foi? Sim. E agora estás a fazer o quê? Explica-me lá. Estou a encontrar um dinossauro. Estás a encontrar um dinossauro. Estás a gostar da experiência? Sim. A curiosidade por dinossauros fez com que a avós e neta rumassem até à Lourinhã. O facto de ser um parque ao ar livre acabou por pesar na escolha. Olho, porque ela adora estas coisas e eu também sou muito curiosa e gosto que ela evolua nesse sentido. O facto de ser um museu ao ar livre acaba por ter um grande peso na escolha para vir este museu agora em tempos de pandemia? Acho que é muito importante, sim. Para além de que também da temperatura, o calor, outros contras, mas este acho que é fundamental. E está-se a sentir segura nesta visita? Sente-se segura com as medidas implementadas? Sim, acho que vejo que as pessoas estão a cumprir o distanciamento e as regras normais para nos protegermos a nós e respeitarmos também os outros e protegermos os outros, claro. Atualmente está a decorrer uma campanha entre o Dinoparque e o Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro, onde os visitantes do parque temático têm um desconto de 50% na entrada do CIV. Isso mesmo nos explicou o vereador João Serra. Apesar do Dinoparque também ter tido uma quebra acentuada, não tanto no mês de agosto em Período Almó, até porque sei que andaram à volta dos 105% daquilo que é o normal para a época, relativamente ao Período Almó. No nosso caso já temos aqui um gancho onde a parceria com eles e com o facto dos 50% já consegue trazer pessoas do Dinoparque aqui ao espaço, o que nos dá uma perspectiva positiva desta relação e desta possibilidade que as pessoas permanecerem mais tempo.
o meu objetivo, enquanto autarca, é que as pessoas permaneçam mais tempo, visitem mais territórios, deixem mais receita no nosso território e que tenham vontade de vir noutra altura, ainda se possível, com outros, para outros lados e, sobretudo, com motivos de visita e com aquele sentimento de dizer não vi tudo, tenho que voltar para ver ou para rever. No Museu da Lourinhã foram também criados vouchers com o apoio das juntas de freguesia do concelho. Os vouchers serão distribuídos à população numa ação que pretende trazer ao espaço os residentes do concelho para visitarem ou revisitarem o Museu da Lourinhã. Em curso está também uma campanha de descontos entre o Dinoparque e a Comunidade Intermunicipal do Oeste para os residentes da região. Exatamente, também assente que devemos promover o que é nosso e o turismo interno, e foi isso que se viu com esta pandemia. Começou-se a ver muito mais o turismo interno, os próprios portugueses a visitar as suas regiões ou as regiões adjacentes, e também lembrámos de que a Oeste Sim, enquanto agregadora dos concelhos aqui à volta, era uma ferramenta importante não só para nós, obviamente, que é a promoção, mas também para que os residentes no Oeste nos possam visitar, revisitar se for o caso, porque todos os anos temos novidades. Quem vem em 2018 vai encontrar um Dinoparque diferente em 2020 e, portanto, foi nessa ótica de dar um incentivo extra para nos visitarem e virem em família, porque também sabemos que a nossa zona tem muitas segundas habitações, portanto também essas pessoas podem usufruir. Basta apresentarem um comprovativo de morada e conseguem usufruir desse desconto. Portanto, é também numa ótica de promover este turismo interno. Em tempos de férias, estas são algumas das propostas de locais a visitar no nosso concelho, onde poderá usufruir de descontos. Rosa dos Ventos, um trabalho realizado pelo jornalista Renata Cunha. Apoia a produção e realização Marisa Carvalho e Cristóvão Figueiredo. Este programa conta com o apoio Grupo Ideal. Já parou para pensar no que é ideal para o prédio onde vive, para o seu condomínio? Ideal é ter profissionais competentes na gestão de prédios e condomínios. Ideal Condomínio, com administração de imóveis, manutenção. O ideal para nós é encontrar a solução ideal para si. Ideal Condomínio, Alameda Nuno Brion, Lourinhã, 261 423 629. Uma empresa do Grupo Ideal.